Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito alto aí? Eu estou com a inflamaçãozinha no ouvido, eu não estou escutando muito bem, tá? Eu estou escutando 30% só. Então, se eu falar muito alto, vocês me avisem aí, por favor. Bom, vamos lá. Eu recebi o convite para poder falar para vocês a respeito de blockchain. Normalmente eu falo sobre parte técnica, falo para negócios, falo de vários assuntos, mas dessa vez a gente foi convidado para falar sobre as profissões que estão surgindo com as novas tecnologias que estão surgindo no mercado agora, né? Entre elas, blockchain. Deixa eu ver se eu estou com o controle certo. Acho que eu estou. Eu acho que ele só não está sincronizado aqui com o meu dispositivo. Disfarça. Bom, só para me apresentar um pouquinho, meu nome é Walker de Alencar, eu sou goiano, estou emprestado lá para Brasília, tem 10 anos a trabalho. Sou diretor de tecnologia do Bismit, ele é um portal voltado para tomadores de decisão em tecnologia. Sou diretor de inovação da STEPS, que é a Associação de Startups e Empreendedores Digitais do Distrito Federal. E sou cofundador do GoPHP. A galera que conhece PHP aqui já deve ter ouvido falar do GoPHP e dos trabalhos que foram feitos aí a partir da iniciativa minha, do Almir e do Otávio, que o grupo aí se cresceu e continua até hoje. Então, nossa agenda aqui vai ser bem objetiva. A gente vai falar sobre o que você vai ser quando crescer, né? Todo mundo já sabe. Vamos falar um Hello World aqui, um pouquinho de blockchain e as profissões, para a gente ser bem sucinto. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês hoje é justamente essa. O que você vai ser quando crescer? Quem nunca ouviu essa frase na vida, né? Mas agora que você cresceu, o que você vai ser quando você crescer profissionalmente? Alguém consegue me responder aí, por favor? Algum de vocês aí? Vocês estão fazendo o que, gente, hoje? Qual curso que vocês fazem? Ciência da informação. O que vocês vão ser profissionalmente daqui, assim que vocês formarem, vocês já são estagiários e tudo mais? Analistas, desenvolvedores, o quê? Quando vocês saírem dessa fase e evoluírem profissionalmente, o que você vai ser quando você crescer profissionalmente? Já pensaram nisso? Não? Vocês acham que, por exemplo, eu comecei a desenvolver em 97. Naquela época a gente tinha MS-DOS e Windows 3.11. Provavelmente a maioria de vocês aqui não sabe nem o que é isso. Mas a gente trabalhava com programação em Clipper, QBasic, que era só linha de código, mais nada. Aí veio o Windows 95, Windows 98. A gente começou a trabalhar com desenvolvimento voltado para Windows. Então a gente começou a trabalhar com Delphi, Visual Basic, Java. E aí veio o advento da web. Aí todo mundo muda de novo. Vamos para Java, vamos para ASP, vamos para PHP. E aí veio o mobile. Aí vamos trabalhar com o quê? Mudou tudo de novo. E agora, gente, estão chegando mais coisas. Tá? Eu queria estar hoje na posição que vocês estão. Com a idade que vocês estão. Começando a trabalhar com tecnologia agora. Porque você já tem framework, você já tem biblioteca pronta, você já tem todo um caminho que foi feito ao longo dos anos para vocês trabalharem. Mas também, por outro lado, vocês têm muito que estudar. E quando eu falo que tem muito que estudar, vocês vão entender o porquê nessa palestra. Quando eu gosto de perguntar essa questão do que você vai ser quando você crescer, porque normalmente a gente tem essa pergunta de pequenininho. E as respostas mais comuns quando a gente tem quando é pequeno, elas são advogado, contador, médico, né? Mas eu quero mostrar para vocês algumas profissões que algumas pessoas aqui ainda vão lembrar, mas a maioria de vocês não vão nem conhecer. E essas profissões são essas aqui, ó, profissões que morreram. Telefonista. Hoje vocês utilizam aí ligação de uma pessoa para outra direta pelo WhatsApp, direto pelo celular, coisa linda de Deus. Antigamente você tinha que puxar o seu telefone, falar com uma pessoa que você queria falar com determinada pessoa, ela ia fazer uma conexão direta entre um cabo e outro, para você conseguir fazer a chamada para outra pessoa. Essa profissão, telefonista, morreu. E várias outras que estão citadas ali, mas eu quero destacar entre elas o vendedor de enciclopédia. Por que será que nunca... Provavelmente vocês nunca viram falar de vendedor de enciclopédia, exceto alguns aqui da frente que eu não vou entregar ninguém. O vendedor de enciclopédia vocês não viram porque vocês já nasceram praticamente na época do Google. Tá? Eu ainda, na minha época de escola, fazia muita pesquisa na Barça, na PAP. Tá? E hoje vocês fazem pesquisa direto no Google, vocês não passam por isso. Mas era uma profissão que ganhava bem, porque praticamente toda a família que queria que seus filhos estudassem alguma coisa tinha que ter uma enciclopédia em casa.
A gente tem lá, meus pais têm guardado até hoje na biblioteca deles. Da mesma forma, o atendente de enciclopédia foi substituído pelo Google, esse cara. Arrumador de pino de boliche, quem já brincou de boliche sabe que hoje em dia todo o processo é automatizado, não preciso nem falar. Operador de elevador, lá em Brasília ainda tem alguns. Tá? Mas, no geral, todo mundo sabe operar um elevador numa boa hoje, né? Só apertar o botãozinho e pronto. Mas, antigamente, teoricamente, não era tão simples assim. Atendente de banco, você ainda tem alguns, mas eles já estão sendo substituídos. Agentes de crédito, praticamente, você já não vê mais um agente de crédito. Antigamente, era muitos agentes de crédito numa agência. Hoje em dia, você resolve tudo pelo seu celular, pelo aplicativo e tudo mais. Datilógrafo. Eu ainda sou da turma que precisava ter um curso de datilografia para poder ter um emprego bom. Algum de vocês aqui já fez o curso de digitação? Levanta a mão, por favor, só para me ter uma referência assim. Caramba, legal. Mas, normalmente, a gente já nasce, entre aspas, digitador, né? Não, a gente nasce catador de letras, depois a gente vai evoluindo um pouquinho, né? Mas a gente teve essa evolução de datilógrafo para digitador com o advento da tecnologia. E, a partir da tecnologia, surgiram inúmeras profissões que antes nem se imaginavam. Se eu virasse para meu pai e falasse para ele assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser arquiteto de software. Ele olhar para minha cara, dar uma gargalhada e falar, que porra é essa? Porque naquela época não existia. Então, eu trabalhei por mais de 10 anos como arquiteto de software, dentro da FNDE, dei consultoria em alguns lugares como o MEC, como o CAPES, como a AGU, fazendo auditoria de software. E algumas das profissões que eu exerci, das funções que eu exerci, nem existia quando eu era jovem. Beleza, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais molecote. Tá? E a grande questão é que muitas pessoas veem as profissões com uma forma de preocupação, mas a grande realidade é que, quando a gente fala de tecnologia, e surgem novas tecnologias, surgem inúmeras outras oportunidades. Tá? E é sobre isso que eu quero abordar com vocês hoje. Dessas profissões aqui, contador, advogado, médico, vocês acham que essas profissões vão morrer? Quem acha que essas profissões vão morrer, levanta a mão, por favor. De verdade, acha assim, vai morrer. Qual delas que o senhor acha que vai morrer? Por quê? Mas e o contato com o cliente, com a pessoa? Aquela parte especializada que ele precisa ter, será que ele vai morrer? Exato. A gente vai conseguir automatizar uma série de processos que vai eliminar muitas funções. Tá? O perfil advogado vai morrer? Não, mas ele vai ser transformado. Tá? Assim como o digitador. O digitador morreu, ou ele foi transformado para um digitador? O datilógrafo morreu, ou ele foi transformado por um digitador? Tá? Então, algumas profissões vão passar por esse processo. No caso do advogado, o colega já falou aqui a respeito da questão de inteligência artificial, aprendizado de máquina, uma série de tecnologias que estão vindo, que estão melhorando uma série de aspectos. Então, aqueles escritórios que tinham um monte de estagiários para consultar a lei, para consultar a informação, consultar a jurisprudência, consultar uma série de questões, hoje em dia a inteligência artificial consegue levantar todos esses dados e trazer uma informação muito mais coerente, mais direcionada. Tá? E para o médico? Será que o médico também vai ser eliminado a profissão dele? Sim ou não? Ninguém? Alguém pode me dar uma dica do que pode acontecer com a área de medicina daqui para frente, por favor? Perfeito, perfeito. Cara, gente, olha só. A medicina ela vai ser transformada num nível que a gente ainda não tem noção. Tá? Depois vocês vão entender na hora que eu falar do ponto do blockchain o porquê disso. Mas o ponto-chave é, se a gente começa a coletar um conjunto de informações de uma série de pessoas, e a gente começa a detectar que, se ela apresenta determinados sintomas, os diagnósticos mais comuns são determinados diagnósticos, com base no perfil dessas pessoas, a gente vai aumentar a assertividade de diagnóstico de uma forma sem precedentes com inteligência artificial. Tá? De forma que você vai poder falar, por exemplo, se a pessoa chega com tosse, ela é do sexo masculino, ela tem determinadas possibilidades de ser algumas coisas ou pode ser outras coisas se for do sexo feminino. Cara, o que você está falando não tem o menor sentido. Eu sei. Mas a questão é, com um conjunto diagnóstico, quando a gente vai acumulando eles, quanto mais a gente vai diagnosticando certos pontos, a inteligência artificial vai direcionar o médico para falar assim, olha,
Com base nesse primeiro sintoma, se você identificar, investigar isso e isso, me passar a informação, a gente consegue melhorar a assertividade em tantos por cento. Por quê? Primeiro sintoma, uma gama de situações. E aí ele vai começando a refinar isso de tal forma que ele consegue dar um diagnóstico muito preciso. Tá? A ponto de você chegar e falar, por exemplo, para o médico que, com base naquela informação que ele recebeu, teve incidente em casos de epidemias que começaram nessa etapa, então ele tem que investigar mais 2 pontos para confirmar se isso não é epidemia. No start de uma epidemia, por exemplo. Então, tem transformações muito importantes. Mas mais do que isso, quando a gente fala de internet das coisas, interação com dispositivos conectados à internet, a gente fala de cirurgias remotas, a gente fala de operações sendo feitas por máquinas, a gente fala de inteligência artificial sendo utilizada para minimizar o risco em cirurgias de alto risco. Tá? Então, o médico ele vai ter que ser uma profissão que também vai ser transformada. Agora, gente, contador, desculpe, a possibilidade do contador sobreviver vai ser pequena. Tá? Só que não. Por incrível que pareça, é mais uma profissão que vai ser transformada. A tecnologia vai ajudar muito esses caras, mas com a legislação que a gente tem no Brasil, a sobrevivência da profissão está garantida. Então, gente, vamos lá. Hello World, né? Vamos começar um pouquinho com a parte tecnológica. Inteligência artificial. Dentro de inteligência artificial, a gente tem alguns ramos como Big Data, como Machine Learning. Dentro de Machine Learning, a gente tem Deep Learning. Algum desses termos aqui é estranho para vocês? Sim ou não? O Big Data, se você pudesse esclarecer um pouquinho para mim. Beleza. As fotos que você posta no Facebook, os artigos que você posta no Facebook, seus posts no Twitter, seus posts no Instagram, seus posts no Facebook, seus posts no Google+, tudo isso, juntando com todas as pessoas, é um conjunto de informação que o Facebook coleta, que a Google coleta, que cada uma das empresas coleta, que forma uma base de dados gigantesca. A questão é, qual o tamanho dessa base de dados, por exemplo? Você consegue dimensionar? Gigante. Mas a grande questão não é só o tamanho dela, é o que pode ser feito com essa quantidade de informações. Tá? E o Big Data ele trata justamente desse aspecto. É quando você consegue ter um conjunto de informação absurdamente grande. Imagina, por exemplo, a Receita Federal, qual o conjunto de informação que ela tem da população brasileira? Você pega a IBGE, qual o conjunto de informação que o IBGE tem da população brasileira? Beleza, só que até então o pessoal armazenava esses dados e, ok, está lá, tem as informações, está aqui, quantidade de pessoas do IBGE. Só que aí o que acontece? Quando a gente fala de Big Data, a gente começa a falar o seguinte, vamos tratar essas informações, vamos categorizar, vamos identificar o que eu posso fazer com ela. Por exemplo, o IBGE, qual é a quantidade de população que eu tenho? Com base nos históricos dos últimos levantamentos que nós fizemos, qual foi a progressão que aconteceu? Com base nessa progressão que aconteceu, o que eu posso prever de informação que vai acontecer no próximo leitura de censo? Entendeu? O que eu posso identificar, por exemplo, se a população masculina está aumentando numa região e a população feminina está aumentando ou diminuindo em outra região? Qual está sendo o impacto social e por aí vai mais um monte de informação. Aí você fala, beleza, mas o que o Facebook tem a ver com isso? Cara, você posta ali informação do seu dia a dia. Qual o tipo de roupa que você está utilizando quando você posta uma foto? As pessoas vão saber roupa, sapato, relógio, o tom da sua pele, a cor do seu cabelo, quem você é, quem você deixou de ser. Tá? E você está colocando esse monte de informação ali. Serve para o Facebook? Claro que serve. Porque na hora que eu sou uma empresa e vou vender um produto, eu posso chegar e fazer o seguinte, eu sou uma empresa de produtos de beleza, criei uma nova solução para a pele negra. Vai adiantar eu oferecer esse produto para alguém de pele branca? Não. Não vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu quero atingir um público que é mulheres negras do cabelo crespo, porque eu tenho um produto do cabelo que é específico para elas. Eu quero atingir um público... Minha esposa, por exemplo, ela é branca do cabelo loiro. Eu quero pegar uma mulher branca, mas branca da pele clara mesmo, não é branca mais ou menos, não. Porque determinados produtos, por exemplo, moças sabem como são isso. Quando a gente fala daquele negócio, como é que chama? Base. Acertar a tal da base com a cor da pele é uma novela. Lá em casa a mulher troca de base, que é uma loucura. Pegou um sol, fudeu. E ela é digital influencer, então a maquiagem é uma loucura.
A empresa, quando ela quer falar com determinado público, ela vai falar assim, eu quero saber, por exemplo, eu quero falar com um público de 30 a 35 anos, que usa relógios ou que gosta de relógios de marca, que tem determinado perfil socioeconômico, ou seja, com base nas postagens que você está fazendo, de carro, de roupa, de tudo, o Facebook consegue mapear isso de você. Ou eu quero fazer, eu quero atingir o público-alvo, a faculdade, por exemplo, eu quero atingir jovens de 16 até 30 anos que já se formaram e estão buscando pós-graduação. Então, tudo isso, gente, é informação. Big Data faz o quê? Pega todo esse conjunto de informação e começa a trazer dados de negócios, tá? Que a gente fala, e utilizando inteligência de negócio, que é o Business Intelligence. Machine Learning é uma forma da gente utilizar a inteligência artificial. E o Deep Learning é o mais recente modo que está sendo utilizado na inteligência artificial, onde você pega um conjunto de imagens, por exemplo, submete para um sistema e fala para ele assim, ó, essa foto é de um gatinho, essa foto é de um gatinho, essa aqui também é de um gatinho, 1000 fotos de gatinho. Aí você vai lá e manda uma foto de cachorro para ele e fala assim, isso aqui é um gatinho? Aí a inteligência artificial vai olhar e falar assim, olha, com base naquelas 1000 fotos que eu analisei, eu consegui criar uns algoritmos que eu consigo validar aquela imagem ali e falar assim, é um gato, não é um gato. Essa não é um gato. Tá? E o que acontece? Qual é o problema que a gente tem com o Deep Learning? Normalmente, quando você treina o Deep Learning para uma certa tecnologia, para uma certa aplicabilidade, ele normalmente não funciona para outra. Mas existem empresas que usam o Deep Learning de uma forma muito linda, como o Facebook fez recentemente, a maioria de vocês aqui provavelmente ajudou ele a fazer e nem sabe. Lembra daquela foto, sua foto 10 anos atrás, para saber como é que você vai ficar mais velho? Aquela brincadeirinha que rolou? Então, imagina, o Facebook tem a foto sua antes, tem uma foto sua depois. Com base em inteligência artificial, ele fala assim, olha, se durante 10 anos mudou disso para isso, então daqui 10 anos ele pode estar assim. Só que, em vez de ele ter uma foto, ele teve milhões de fotos para poder fazer esse estudo. E, com isso, ele consegue ter uma perspectiva de projeção futura de como é que você vai ser lá quando você ficar velho. Internet das coisas. Mais uma vez, a gente entra com Big Data. Quem aqui já ouviu falar de Internet das coisas, por favor? Quem não ouviu falar de Internet das coisas? Ninguém? Oh, beleza. Quem já utilizou a Internet das coisas em casa? Já? Ótimo. Gente, Internet das coisas é uma coisa muito, muito bacana. É você poder controlar qualquer dispositivo seu através da internet. De forma simples, tá? Pode ser muito mais complexo que isso quando a gente vai aprofundando. Mas, basicamente, você poder ativar sua cafeteira na hora que você quiser, por exemplo, programar através do seu celular, é um dos usos. Tá? Mas também tem uma série de outras coisas. Então, você tem, dentro da Internet das Coisas, a parte de gerenciamento remoto. Dentro de Internet das Coisas, você também tem compras automatizadas. Imagina que daqui para frente, a sua geladeira pode detectar os códigos de barra de produtos que você tira, põe. E quando você tirar determinados produtos, ela fala assim, olha, está aqui uma lista de produtos que você precisa comprar. Hoje, basicamente, ela consegue, já tem geladeiras inteligentes que fazem isso. Mas existem outras ainda que se integram com alguma API de algum supermercado e faz o pedido online para você. E aí acontece uma coisa interessante, pagamentos entre dispositivos. Tá? Então, a gente está caminhando também para essas questões. Por que eu falei desses dois temas que não tem nada a ver com blockchain até agora? É porque esses dois caras se falam diretamente ou indiretamente em alguns aspectos com blockchain. E vocês vão entender por quê. Quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de um banco de dados gigante. Tá? Massa de dados muito grande normalmente. E a gente também fala de como a inteligência artificial pode ser trabalhada com ele. Só para vocês terem uma ideia, alguém aqui já ouviu falar de Bitcoin? Ok. Quantos gigas que é o banco de dados do Bitcoin hoje? Alguém sabe? Ninguém? Tem nenhum estudioso de Bitcoin aqui, gente? Tá bom, vamos lá. Está mais ou menos em 200 gigas a base de dados do Bitcoin hoje. 200 e pouquinho. Qualquer pessoa pode baixar toda a base de dados do Bitcoin hoje. Você vai saber quantas transações que tem, quantas foram feitas, quando foram feitas, para quem que foi, de quem que foi. Tá? Você consegue ter todas essas informações. Quando a gente fala de blockchain, a gente basicamente está falando de um banco de dados gigante, tá, normalmente,
e ele vai ser distribuído, e eu vou passar ali as informações para você daqui a pouco. Mas quando a gente fala de blockchain, a gente fala, além da inteligência artificial, por quê? Pode ser utilizado a inteligência artificial para prever um conjunto de informações utilizando blockchain. Mas eu também posso integrar ele com a internet das coisas. Aí você fala assim, cara, que coisa louca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu peço para vocês procurarem o projeto que foi disponibilizado pelo pessoal da Ethereum, onde eles colocaram uma fechadura inteligente, tá? Onde você vai poder verificar a disponibilidade dela. Eu preciso saber das horas aqui para não estourar a hora. Você vai verificar a disponibilidade dessa fechadura para você alugar. E se ela estiver disponível, você paga com Ethereum, a moeda dela, para poder liberar essa fechadura para você alugar por um período de tempo. Quando você chega na frente da fechadura, ela detecta a sua carteira para você liberar acesso. E aí você tem acesso à casa. Qualquer problema que você tiver na casa, você pode fazer a solicitação pelo aplicativo, e ela tem pessoas que vão cuidar de qualquer problema que tenha na casa, e a própria fechadura vai fazer o pagamento dessas pessoas que vão lá te resolver esse problema. Ou seja, teve um vazamento, estourou um cano, quebrou alguma coisa, existem pessoas que vão fazer isso. Então, o que acontece? Internet das coisas hoje, existe inclusive um blockchain próprio para a internet das coisas, que é o IOTA. O pessoal tem trabalhado muito com ele hoje, fortemente. Blockchain trabalha muito pesadamente com criptografia. A gente trabalha muito com dados distribuídos. Quando eu falo que o banco de dados do Bitcoin tem 250 GB, mais ou menos, 200 GB, 250 GB, não lembro de cabeça agora. Eu estou falando de que qualquer pessoa pode baixar esse banco de dados. Assim como você que baixa filme na internet, lá pelo P2P, pelos aplicativos de torrent e afins, a base de dados do Bitcoin pode ser baixada da mesma forma. E ela é distribuída porque você tem vários servidores que estão utilizando ele. Mas a parte mais interessante dele é que, por ele utilizar a criptografia, por ele utilizar a criptografia, a gente consegue ter uma questão que é muito importante, chamada imutabilidade. Tá? Quando a gente fala de blockchain, as informações podem ser armazenadas ou consultadas nele. Ponto. Não tem como você alterar, não tem como você deletar a informação. Tá? Então, ele tem a garantia de imutabilidade. Além disso, como você também tem todas as questões dos dados distribuídos, você tem a questão da imutabilidade, ele te permite ter rastreabilidade de ponta a ponta, ou seja, qualquer transação que é feita dentro do blockchain, você consegue acompanhá-la de ponta a ponta. Você pode saber quem fez aquela transação, para quem que foi aquela transação. E com isso, obviamente, você consegue ter um nível de transparência muito alto. Então, com o blockchain, você vai ter algumas garantias que são importantes, que são autenticidade, irrefutabilidade e garantia de confiança. Por que autenticidade? Se eu uso criptografia para transferir informação, se eu uso assinatura digital, eu consigo autenticar qualquer troca de informação que eu fizer. Eu posso pegar um documento que eu tiver digital qualquer, fazer um cálculo matemático com os dados desse documento para poder tirar um dígito verificador, que a gente chama de hash. Então, a gente consegue tirar um hash, armazenar o hash desse cara num blockchain, e daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, pegar aquele mesmo arquivo, passar pelo mesmo hash, e verificar se ele continua autêntico ou não, se aquele arquivo é aquele arquivo mesmo. Tá? Como a rede não é modificada, você consegue trabalhar muito bem com autenticidade. Irrefutabilidade. Por quê? Como é feito com assinatura digital, com toda a parte de criptografia, você consegue garantir que quem assinou foi realmente aquela pessoa. E isso te dá garantia de confiança. Gente, por que eu estou falando esse monte de coisa dentro de uma palestra voltada para profissões do futuro? Só do que eu falei até agora, vocês viram a quantidade de conhecimento que é necessário para poder atuar dentro dessas questões? Conseguiram perceber? Vocês acham que, para o que você está se preparando agora, o conhecimento que você está adquirindo na universidade vai ser o suficiente? Ou você vai ter que buscar mais coisas fora? Com certeza. Tá? A única certeza que eu fiz depois que eu saí da universidade e entrei no mercado de trabalho foi que eu não ia parar de estudar nunca. Porque se eu parasse, eu ficava fora do mercado. Mas eu vou trazer para vocês alguns impactos do blockchain para vocês entenderem por que algumas profissões vão ser modificadas. Primeiro impacto do blockchain, serviço bancário. Por que o serviço bancário?
Alguém consegue me falar aqui quem foi qual o motivo, ou quem foi que criou o blockchain, a primeira versão do blockchain, ou como é que surgiu o blockchain? Alguém consegue dar o parâmetro para mim aqui? Quem foi a primeira solução, a primeira tecnologia que criou o blockchain? Ou usou o blockchain? Bitcoin? Bitcoin, tá? O blockchain ele foi criado inicialmente para atender a necessidade do Bitcoin, que era garantir aquelas questões de segurança, irrefutabilidade, transparência, blá, 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 tá? Só que depois descobriram que ele poderia ser utilizado para inúmeras outras coisas. E quando as pessoas foram aprofundando isso, perceberam que o impacto dele poderia ser muito maior do que se imaginava. Quando eu falo de serviço bancário, é porque a primeira área que foi impactada foi justamente o serviço financeiro. Quando você tem um modelo de moeda digital, onde tudo que contempla o serviço bancário tradicional, ou seja, eu criar uma conta no banco para eu receber um valor financeiro, para eu poder pagar contas, para eu poder transferir esse valor financeiro para outras pessoas, para eu poder fazer uma série de questões, o que eu deixei de substituir no serviço bancário básico tradicional nesse sentido? Praticamente nada, tá? Ou seja, eu substituí quase tudo do serviço básico bancário. Sobrou o que para o banco? Fazer financiamento, fazer empréstimo, oferecer serviços bancários extras. Porque a parte básica bancária, uma conta corrente, para receber dinheiro, para receber valores, para eu poder transferir para outras pessoas, para poder fazer pagamentos, no modelo de criptomoeda, substitui 100% o banco. Quando os bancos perceberam isso, a primeira coisa que eles fizeram foi montar um conglomerado, juntaram mais de 37 bancos, mais de 37 instituições financeiras, para poder criar um projeto próprio de blockchain, para tentar se proteger. Tá? Só que, inevitavelmente, essa corrida eles vão perder. Mas eles já estão cerceando o mercado de todas as formas, com regras, com legislação. A Receita Federal criou um dispositivo que arrebentou com praticamente todas as empresas que mexem com trocas de criptomoedas. A gente tem legislação tentando ser aprovada no Congresso a respeito desse sentido. E a gente tem o Banco Central correndo, em parceria com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o Sicob, desenvolvendo um blockchain próprio para garantir todas as transações bancárias e interbancárias no Brasil. Vocês sabiam disso? Não? Um dos melhores relatórios de blockchain que você pode encontrar no Brasil foi feito pelo Banco Central. E foi feito em 2016. Ou 2017, uma coisa assim. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, o serviço bancário ele pode ser melhorado absurdamente utilizando blockchain. A questão é, quando as pessoas descobrirem que elas não precisam do banco para utilizar o blockchain, ou utilizar uma criptomoeda, é que vai ser a virada fatal para os bancos. Então, o primeiro impacto mais forte vai ser o serviço bancário. Segundo impacto, serviços de autenticidade, ou seja, cartórios. Sabe que você tem que ir lá no cartório e falar assim, essa assinatura aqui é minha. Então, eu estou comprando, estou vendendo tal coisa para o fulano, essa aqui é a assinatura dele, essa aqui é a assinatura minha. Por causa de uma lei no Brasil chamada Lei de Fé Pública, onde algumas pessoas, funcionários públicos, que, segundo eles, não há interesse nenhum em qualquer questões de partes, ele pode ir lá e autenticar ou validar um contrato, autenticar uma assinatura e uma série de coisas. A palavra do cara vale sobre todas as coisas. Só que esse cara tem que proteger essa informação, tem que guardar ela, tem que não sei o quê, um monte de coisa assim. Se mudarem essa lei, os cartórios, de uma hora para outra, a figura de cartório no Brasil muda. Tá? Para quem não sabe, cartório fora do Brasil, a maior parte das vezes, por exemplo, contratos de imóveis, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai num banco, passa a escritura para outra pessoa, faz o pagamento, o banco faz a transferência, autenticou e acabou. Então, quando a gente fala de autenticidade, serviços de autenticidade, a gente já tem no Brasil alguns produtos sendo utilizados em blockchain, e vocês podem procurar depois, com um tempinho, a Original My, é um projeto de São Paulo, que eles fazem essa parte de autenticidade de documentos utilizando o blockchain do Bitcoin, que é muito legal. E aí, pessoal, a parte interessante dessa parte é a seguinte. Vocês lembram que eu falei que
o blockchain ele é imutável, que ele é transparente, que ele é rastreável, então eu consigo dar garantia de autenticidade sobre qualquer documento. Qual que vai ser a necessidade que eu vou ter de cartório em médio prazo? Ou seja, 2, 3, 4 anos. A única coisa que vai segurar os cartórios no Brasil vai ser a lei, essa lei de fé pública. Tá? E eu dei uma palestra para os registradores de imóveis na Bahia, em 2016, sobre blockchain, para que eles criassem uma solução entre eles, e eles foram lá e fizeram isso. Cada estado resolveu criar seu próprio produto, sua própria solução, seu próprio blockchain, e alguns cartórios estão criando seu próprio blockchain para poder fazer a solução dele funcionar. Ou seja, se dividiram, estão disputando entre eles para ver qual blockchain que vai realmente ser válido. Entre eles. Resultado. A qualquer momento, se a gente continuar na leitura que a gente tem visto o presidente Bolsonaro fazer com relação à liberdade econômica e afins, essa lei de fé pública pode cair a qualquer momento e ele abrir um decreto para que todos os cartórios passem as informações de uma forma centralizada em uma cadeia de blockchain do governo. Tá? Terceiro impacto, serviços de logística, serviços de supply chain. Gente, muitos de nós de tecnologia, às vezes a gente não tem a dimensão ou a noção do que é um serviço de logística. Tá? Então, para fabricar o seu sapato, para fabricar o seu computador, para fabricar o seu relógio, qualquer coisa, existe um serviço de logística absurdo por trás dele. São fornecedores que mandam produtos, emolumentos, uma série de coisas para outras indústrias para poderem fabricar algum produto, que esse produto vai ser a peça de um outro produto e por aí vai. Tá? Na hora que a gente pega serviço de logística hoje em dia e conseguir gerenciar isso por blockchain, um fornecedor vai saber que, com base no pedido dele aqui, ele vai ter que fazer pedido de tantos produtos para o outro fornecedor, que vai disparar um pedido para outro fornecedor, e ele vai conseguir controlar o tempo de ponta a ponta de qual produto foi utilizado para produzir cada produto. Qual é o impacto disso? Já ouviu falar de quando as empresas vão fazer recal, as consultoras fazem recal, que elas fazem de um monte de carro de uma vez, de um lote de produção? Com blockchain, por exemplo, eles conseguiriam mapear que determinados produtos defeituosos foram X, Y, Z, beta, teta e chamar especificamente os carros que estão com aqueles produtos que estão com problema, porque é só aquele conjunto de carros dentro de um determinado lote que estão defeituosos. Tá? Quando a gente chegar nesse terceiro impacto, aí vai vir a parte mais legal, os próximos impactos. Aí deu ruim. Tá? Deu ruim para muita gente. Por quê? Coloquei a brincadeirinha ali do menininho com cara de branco, porque é mais ou menos a situação que vai acontecer com muita gente. Depois do terceiro impacto de logística, basicamente nenhuma outra área vai ficar sem sofrer impacto do blockchain. Assim como a internet chegou lá em 98 para a gente aqui, muita gente não sabia o que era. Alguns só utilizavam para ver uma página estática e achavam que aquilo era tudo que a internet poderia fazer. Hoje a gente chega e vê e-commerce, uma série de soluções sendo desenvolvidas, uma série de negócios sendo construídos em cima da internet. O blockchain é mais ou menos do mesmo jeito. A gente não consegue mensurar o que vai acontecer de próximos impactos depois do setor logístico. Tá? Porque hoje, por exemplo, o Walmart ele já utiliza blockchain em parceria com a IBM para quando você comprar os produtos orgânicos em algumas lojas europeias, você consegue saber de ponta a ponta de onde que veio, de qual fazenda veio, quando foi produzido, quem transportou, qual a temperatura do transporte, o que é que você está comendo, afinal de contas. Tá? E isso vai acontecer com todo tipo de produto. Imagina você pegar esse notebook aqui, vai ter um código de barra em uma cadeia de blockchain, que você vai fazer uma leitura, você vai saber toda a cadeia de dependências de peças e equipamentos que foi feito, aonde foi feito, por quem, quando, como e tudo mais. Tá? Então, por isso que a gente fala deu ruim, porque é basicamente a informática hoje dentro das empresas. Basicamente não tem nenhum setor em que você não utilize tecnologia ou informática de alguma forma. Tá? E é mais ou menos por isso que a gente colocou essa questão deu ruim. Bom, blockchain nas profissões. Profissões específicas do blockchain. Tá? Algumas profissões talvez vão acontecer realmente, isso aqui a gente está fazendo uma suposição, tá? Mas algumas a gente já vê acontecendo de fato. Arquiteto de sistemas blockchain. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês
Quem aqui já ouviu falar do que é um arquiteto de sistemas? Por favor, levanta a mão. Ok, desculpa. Pessoal aí atrás, ninguém? Arquiteto de sistema? Arquiteto de software? Opa, começamos já a melhorar. A gente tem uma coisa em tecnologia que é bem interessante. Normalmente a gente começa como desenvolvedor, a gente evolui um pouquinho de desenvolvedor, sai de júnior, vai para sênior, vai para pleno. A gente já está craque, está sabendo de tudo. A gente fala assim, eu consigo definir a arquitetura de um projeto. Tá? Então, assim, quando a gente fala de arquitetura de software, a gente está falando de como você vai escolher as bibliotecas, as tecnologias, as melhores práticas, as metodologias dentro de uma solução que você vai desenvolver. Tá? Então, normalmente, esse cara tem expertise para poder tomar essas definições e desenvolver essa solução. Hoje em dia, com todos os frameworks prontos que a gente encontra, isso facilitou muito a vida do arquiteto de software. E muito desenvolvedor já acha que, pelo fato de ele já estar bem craque, ele consegue ser um arquiteto de software simplesmente. Mas aí vem a arquitetura de sistemas. E a arquitetura de sistemas ela é um pouquinho mais acima disso. Porque a gente está falando de integrar vários sistemas. Tá? A gente está falando não é só de um sistema que eu desenvolvo para atender a padaria da esquina. A gente está falando de como é que a padaria vai integrar com o sistema da Receita, como é que ela vai integrar com o sistema de nota fiscal, como é que ela vai integrar com o sistema do e-social, como é que ela vai conectar os usuários dela com o Facebook, com o LinkedIn, com o Instagram, para detectar perfis desses usuários e afins. A gente está começando a falar de um nível um pouco maior. Quando a gente vai para o governo, onde eu mais atuei nos últimos 10 anos, eu trabalhei como arquiteto de sistemas no FNDE. E lá a gente fazia integração do FNDE com CAPES, INEP, MEC, Receita Federal, SERPRO. Então, além de você estar fazendo conexão com cada um desses órgãos, você está interagindo com sistemas diferentes, linguagens diferentes, metodologias diferentes, técnicas diferentes. Então, quando a gente fala de arquitetura de sistema, é como é que a gente vai desenvolver uma solução onde os sistemas vão comunicar entre si, interagir entre si, trocar informações entre si, sem dar bug e deixar todo mundo na mão. Tá? Então, quando a gente fala de arquitetura de blockchain, é mais ou menos isso. É um especialista em criar, integrar e aconselhar o uso da tecnologia de blockchain em projetos de forma técnica, de acordo com a necessidade, né, da linha de negócio. Por que esse cara vai ter que aconselhar? Porque blockchain também não serve para tudo. Tá? Precisa de um sistema de alta performance em blockchain? Esquece. Não tem. Blockchain é para garantir segurança, autenticidade. Não é para performance. Tá bom? E por aí vai. Tem uma série de coisas que blockchain não se aplica e você tem que ter cuidado para não sair querendo colocar aí tudo. O analista DevOps blockchain. Hoje em dia a gente está vendo muito essa palavra DevOps. Se você não ouviu ainda, procure. Tá? Porque a gente tem o mundo dos desenvolvedores e a gente tem o mundo dos operadores, ou seja, dos operadores de sistemas, né? Que é a parte de infraestrutura, a parte técnica de montar servidor e tudo mais. O DevOps é um perfil que foi criado no meio dos dois, para que os dois pudessem se conversar. Tá? Mas não necessariamente um perfil. É uma metodologia que foi aplicada e que acabou se percebendo que algumas pessoas tinham mais habilidade para poder absorver os dois lados, vamos dizer assim. E criar uma forma com que os dois conversem para que as coisas aconteçam. Exemplo. O sistema quebrou. Problema é do DBA. Não, o problema é do banco de dados. Não. O problema é do programador. Culpa é dele que não sabe fazer consulta de SQL. Esse tipo de briga acontece muito em sistemas de médio e grande porte. Tá? Ninguém quer assumir a culpa. E a área de DevOps normalmente é o cara que vai sentar ali e foram criadas algumas técnicas, algumas metodologias para você resolver esse tipo de problema. Tá? Então, o DevOps de blockchain, ele é o cara que vai ter essa visão de implementar o blockchain, desde o protótipo dele, qual vai ser a infraestrutura necessária para utilizar ele, como é que vai ser trabalhada a parte de front-end, ou seja, a parte visual, que vai conversar com o usuário, a parte de back-end, a parte de programação do blockchain e as integrações. Gente, blockchain sem integração não é nada. Tá? Integração, hoje em dia, é tudo praticamente. E aí vem outra profissão bem interessante, que é a de auditor em ativos de blockchain. Tá? Alguém já ouviu falar o termo DLT? Já? Vocês vão ouvir muito isso se vocês começarem a mexer com blockchain, tá?
Porque o DL ali vem de Digital Ledger, ou seja, carteira digital. Tá? Uma forma de um ativo digital. E a gente vai falar de ativos em blockchain, porque normalmente a maioria das coisas você vai ter um ativo de alguma forma sendo utilizado para troca de informações ali. Então, por exemplo, você pode ter um ativo de diamante, você pode ter um ativo de criptomoeda, você pode ter um ativo de determinado produto de algum fornecedor. Então, esse cara, por exemplo, ele vai cuidar da validação e emissão de todos os documentos contábeis, baseando em notação de contabilidade financeira em blockchain para a firma, tá? E para a parte de auditoria ou de perícia. Ou seja, vocês lembram que eu falei que o contador lá atrás não morreria? Essa aqui é uma das profissões das quais ele vai ter que evoluir. Ou parte deles vão evoluir. Tá? Porque como você tem toda a rastreabilidade e auditoria de ponta a ponta, você vai conseguir fazer auditoria. E é nessa hora que vai entrar os caras que são bons para fazer isso. Opa, disparou aqui o negócio. Calma, tio. Volta. Tá vivo. Pronto. Analista de infra. IoT, blockchain. Tá? Como eu falei, a parte de internet das coisas, tá? A IoT é Internet of Things, então a internet das coisas, está muito correlacionado em muitas coisas de blockchain hoje em dia. E o analista de infraestrutura para isso, ele é o cara que vai estar por dentro de como é que vai fazer a infraestrutura, seja ela cabeada de 3G, 4G, Wi-Fi, e de forma que ela consiga ter a qualidade mínima para poder atender a necessidade de conversa em real time das soluções que estiverem integradas em blockchain. Tá? Então, assim, essa é mais uma profissão que a gente está falando. Vocês viram quantas coisas foram envolvidas nesse cara aqui? Internet das coisas, blockchain, conectividade, a parte de rede ali, de Wi-Fi, de 4G, 3G e tudo mais. Só aquelas questões que eu apresentei para vocês anteriormente. Mais uma profissão. Analista de compliance. Esse já está existindo, tá, pessoal? Esse a gente já tem visto já em alguns lugares. O analista de compliance blockchain. Ele é responsável por garantir e sugerir boas práticas de administração dos processos, mitigação de riscos, uma série de outras coisas, principalmente na parte de normas, leis e regras que já existem no mercado. E o pilar dele vai ser a parte de blockchain. O pessoal da IBM tem trabalhado muito forte em uma série de aspectos com blockchain, e uma das vertentes dela está muito voltada para essa parte de compliance, e ela sempre busca profissionais nessa linha. Tá? Consultor blockchain para negócios. Então, a gente vai criar produtos, a gente vai criar serviços, a gente vai criar soluções, e em alguns casos a gente vai criar esse novo perfil, que é onde o cara vai encontrar oportunidades, parceiros, solucionar problemas reais, que seriam muito complexos, com risco operacional e sistêmico, para poder reduzir o tempo e o investimento. Tá? Ou seja, o consultor de negócio, normalmente, ele vai ver o que vai ter desenvolvido em blockchain que pode diminuir o custo e melhorar a operacionalidade da empresa. Vou acelerar aqui, porque o meu tempo está quase acabando. Gestor de fundos, aí a gente vai entrar um pouquinho na parte de fundos tokenizados. Pro pessoal, como o pessoal aqui, eu já vi que poucos entendem da parte de criptomoedas, se eu for entrar nessa área aqui, vai mais complicado que ajudar. Mas são pessoas que vão fazer a gestão de fundos de criptomoedas, basicamente. Tá? Então, tem hoje em dia, inclusive no mercado financeiro, já estão tendo algumas formações voltadas para essa linha. E ainda tem algumas profissões que eu trouxe extras para vocês aqui, voltadas para o Bitcoin. Só para fechar rapidinho. Escritor de criptomoedas e tokens, tá? Ele é o cara que vai procurar, catalogar e descrever os novos projetos de criptomoedas e tokens no mercado. O CoinMarketCap vive contratando profissionais nessa linha. Desenvolvedores de ICO são desenvolvedores que utilizam de algumas plataformas, principalmente Solidity, para desenvolver ICOs. Alguém sabe aqui o que é ICO, por favor? Não? Contrato? Não. Inicial Coin Offer, tá? A oferta inicial de moeda que acontece no mercado. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em 2018 levantaram-se 9 bilhões, tá, com ICOs no mundo. 9 bi, levantamento de investimento, foi feito só em 2018. E muitos procuram esse profissional para poder desenvolver esse tipo de projeto. E aí vem o advogado que vai melhorar, vai se adaptar e vai se tornar o Crypto Lawyer. Bonito nome, né? É o criptoadvogado. Mas, basicamente, ele é um mix
do advogado e do desenvolvedor, que vai se utilizar de contratos inteligentes para escrever os seus contratos, no lugar de escrever o contrato tradicional. Tá? Então, a gente vai ter uma evolução também nessa parte do direito. Já acabou? Vamos lá, né, gente? Está pronto para mais aí? Só um pouquinho. Só queria passar uma parte importante. Como a gente está falando de profissão, existem algumas características de profissional e habilidades que estão sendo buscadas para as profissões futuras. Tá? Dentre elas, a gente tem ali seguir ordens. Concordam? Concordam? Sim? Tá, vamos descobrir daqui a pouco. Realizar um só tipo de atividade. Você acha que você vai desenvolver só um tipo de atividade nas profissões futuras? Não precisa se manter atualizado, você vai mexer só com uma coisa mesmo. Relações suas sempre vão ser profissionais, a cultura da empresa vai ser sempre estática, a colaboração 100% presencial. O que vocês acham, gente? Na minha empresa, a maioria dos contratos que eu tenho fechado com meus parceiros e colaboradores são de contratos home office. Tá? Então, vamos lá. Atitude empreendedora. É o cara que entende do negócio, que ele sabe que a empresa precisa ganhar dinheiro. Para ela ganhar dinheiro, ele tem que se esforçar, tem que fazer o trabalho dele. E que ele tem que fazer ela ganhar dinheiro para ele ganhar dinheiro. Tá? Então, contar com múltiplas habilidades. Não adianta você ser só uma coisa. Você tem que desenvolver mais de uma habilidade. Você tem que conhecer o mercado da empresa onde você está envolvido. Você tem que ter inteligência emocional. Trabalhar com interculturalidade, várias culturas, participar disso, melhorar isso, evoluir o tempo todo. E a colaboração sua vai ser virtual. Então, gente, habilidades profissionais do futuro. Esquece tudo que está do lado de lá. Tá? Porque, basicamente, às vezes, você não tem que necessariamente só seguir ordens. Como um empreendedor, você vai chegar no seu patrão, no seu parceiro, como um colaborador da empresa, e falar assim, ó, detectei uma determinada situação que a gente pode fazer melhor. E se a gente fizer assim, a gente vai ter mais resultado e eu consigo provar para você. Me dá 2 dias, 3 dias para eu fazer isso aqui, que vai ser legal. E é isso que vai mudar na forma como a gente vai interagir, como as empresas estão buscando os profissionais hoje em dia. Então, né? Acabou? Go, let's go. Pessoal, se tiver alguma dúvida, a gente tem algum minutinho, professor, para fazer resposta de dúvida? Deixa eu ver. Ainda tem 7 minutos aqui. Pessoal, quero agradecer ao Walker, né? Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado pela palestra. E a gente tem tempo aí para umas 2 perguntinhas. Duas mesmo, né? Quem gostaria de usar esse tempo aí para fazer as perguntas? Calma, gente. 2, mas pode fazer. Não consegue responder todo mundo. Aqui, ó. Vamos lá. Total. Já tem algumas sugestões e propostas em cima da LGPD. Só que tem alguns detalhes que tem que ser cuidados. Tá? A LGPD, quem não sabe o que é a LGPD, por favor, levanta a mão. Vocês não sabem? Fiquem atentos, pessoal. Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ela é a mesma lei que aconteceu na Europa, GDPR, lá. Essa lei de proteção de dados, toda empresa é obrigada a explicar para você o que ela vai fazer com seus dados. E se ela fizer qualquer coisa diferente daquilo que ela falou, ela pode ser processada por isso. Tá? Então, na parte da LGPD com blockchain, tem alguns aspectos onde você pode criar as diretrizes do seu negócio, do seu comportamento, autenticar isso em blockchain para poder garantir que a sua conduta, baseada na LGPD, vai ser aquela. Ou seja, seus termos de serviços, uma série de coisas podem ser utilizadas com blockchain. Tá? Mas vincular diretamente só LGPD com blockchain não funciona. Mas nessa parte você dá uma garantia extra para o mercado com autenticidade em blockchain. Tá? Pessoal lá atrás que entendeu tudo que eu falei, está todo mundo craque, vai sair palestrando aqui. Alguma pergunta? Ninguém? Então vamos aqui na frente mesmo, já que o pessoal aqui está mais motivado. Boa noite. Você comentou na palestra que a Receita Federal tomou algumas atitudes que prejudicaram empresas de Bitcoin. Você podia explicar melhor isso, assim, falar exatamente o que aconteceu? É mais por curiosidade. A Receita Federal lançou uma instrução normativa, 888, se não me engano. Essa instrução normativa ela fala o seguinte:
Qualquer transação que você fizer com criptomoeda deve ser reportada para a Receita Federal. Não interessa se foi aqui no Brasil, se foi fora do Brasil. O detalhe é que, quando a gente fala qualquer, quer dizer que se você utilizou Bitcoin para poder pagar um motel, você vai ter que declarar para a Receita. Entendeu? Se você utilizou o Bitcoin para pagar uma garota de programa lá em Las Vegas, também você vai ter que declarar para a Receita. Então, assim, basicamente, o que a Receita fez foi, hoje, quando você tem um dinheiro no seu bolso, você faz dele o que você quiser, o Estado não quer saber. O Bitcoin foi criado para substituir esse modelo de dinheiro numa forma digital. O que a Receita fez foi, não quero saber, o negócio é o seguinte, qualquer coisa que você fizer com criptomoeda, você vai ter que declarar para mim. Se tiver dentro de uma empresa, for uma casa de câmbio, toda troca que você fizer de uma moeda para outra, eu quero saber quanto que foi. Por quê? Se passar de R$36 mil a rentabilidade que você teve com criptomoedas, eu quero te tributar. Só que, aonde está o erro da Receita? A Receita ela poderia simplesmente falar assim, fulano, qual é o seu CPF? Tal. Qual a sua carteira de Bitcoin? Tal. Obrigado. Está resolvido. Ela conecta na rede do blockchain e ela sabe todas as transações que você fez com aquela carteira. Ok? O problema que a Receita criou foi, com essa regra que ela definiu, ela criou uma situação que pode gerar situações de criminalização. Por exemplo, você vai lá e fala assim, olha, eu negociei com o Walker e transferi 50 bitcoins para ele. Aí o Walker vai lá e não fala isso para a Receita. Como eu não declarei isso para a Receita, você declarou, a Receita chega para mim e fala assim, Walker, cadê aqueles 50 bitcoins? Eu quero cobrar de você aqui os impostos. Aí eu falo, que bitcoin? Aquele que o fulano te declarou. Ah, não estou sabendo disso, não. A Receita não está sabendo, não? Toma aqui um processo, entra com dívida ativa, com um monte de coisa. Eu acabo me tornando um criminoso por conta da declaração que uma outra pessoa fez. Detalhe, às vezes a carteira nem é minha. Entendeu? Esse foi o problema que foi gerado. Em decorrência disso, para que as empresas se adaptassem a tempo, as pequenas e médias empresas não conseguiriam fazer isso. Então, só as grandes empresas conseguiriam se adaptar a isso. O que aconteceu, na verdade? Com essas mudanças que ela fez, e forçou as empresas a emitirem esse relatório, mais um detalhe. Para você fazer a transmissão dos seus dados para a Receita, você tem que ter um CPF com ICP Brasil, que custa 200 pau, pelo menos. Basicamente, a forma como a Receita fez, ela protegeu os grandes bancos, o pessoal, e parou o mercado. E engraçado, o mercado diminuiu brutalmente. Aqui no Brasil foi brutal. Impressionante, mas a diminuição de negociação no Brasil foi brutal. Tá? Fechamos, senhores? Já que todo mundo tem muita pergunta, a gente conversa depois, tá, pessoal? Qual foi a solução que você deu, no caso que seria melhor? Para a Receita ter implementado isso? A Receita poderia implementar isso somente você informando seu CPF e a sua carteira de Bitcoin, porque ela conseguiria consultar isso depois, em qualquer momento. Pessoal, só para a gente fechar aqui, meus contatos nas redes sociais, tá? Qualquer rede social, Walker Alencar, vocês podem entrar lá e falar comigo. De Instagram eu sou ruim pra caramba. Minha mulher está brigando comigo, tentando me ensinar. Mas tem lá o Walker Alencar também, vocês podem falar comigo, tá? Principalmente no LinkedIn, eu sugiro que vocês entrem no LinkedIn, me convidem. Dá um maisinho lá em criptomoedas, blockchain, para dar um up na gente e tudo mais. Pessoal, pode fazer, mas fica à vontade para fazer pergunta aí. Pode fazer. Desculpa, professor, leva lá, porque eu tô com problema da audição. Tem outra aqui? Você leva lá, por favor? Temos um. Obrigado. Deu certo lá já. Deu. Tá funcionando? Alô, alô. Aquela lei de livre comércio que você tinha citado antes, se ela... Eu não sei se ela foi aprovada, se ela vai ser aprovada, né? Se ela for aprovada, você acha que o mercado de Bitcoin vai aumentar de novo, vai voltar a andar igual era antes toda essa burocracia que o governo impôs? Pois é, a questão que eu comentei é o modelo como o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, vem adotando de liberdade econômica. Tá? Livre comércio não então, assim, dá um pouco mais de liberdade para comércios e afins. A gente tem uma lei tramitando no Congresso,
ela está sendo relatada pelo Randolph, o deputado Randolph. Senador, perdão. Senador Randolph. E a gente está com a expectativa de que ela prossiga e vá adiante. Inclusive, os assessores dele entraram em contato comigo recentemente para a gente trocar algumas informações, porque o último relatório que ele fez foi vergonhoso para o Brasil, assim, porque a gente percebeu a falta de conhecimento do pessoal que passou a informação para ele. E a gente tem a expectativa de que essa lei possa ser trabalhada de uma forma efetiva. O que acontece? Nessa lei, ela regulamenta a forma como a criptomoeda pode ser utilizada no Brasil, tá? Mas o Banco Central tem uma posição muito boa a respeito de criptomoeda e fala assim, olha, Bitcoin é um ativo financeiro. Vai se comportar como ativo financeiro. Você comprou Bitcoin a 10 mil, aquele Bitcoin você vendeu ele a 46 mil, você vai ter que ser tributado pela Receita pelos 35 mil de lucro que você teve, ponto final. Simples assim. Então, para o Banco do Brasil, ele não considera nessas linhas. Mas existem países, por exemplo, como Israel, Japão e uma série de outros, que ele considera o Bitcoin como uma forma de pagamento. Ou seja, assim como você tem boleto, cartão e tudo mais, Bitcoin é só mais uma forma de você pagar qualquer coisa que você quiser. E a gente tem a expectativa que, com essa linha de direcionamento que a gente vem seguindo, que o governo vem seguindo, que ele possa tomar essa direção também. Tá? Inclusive, assim, eu estou participando de algumas discussões no Senado e na Câmara Federal, nessas discussões de criptomoedas, para poder ver se a gente consegue trazer a melhor direção possível para o Brasil. Tá? Por que o Bitcoin não é considerado uma forma de pagamento? Por que eles não oficializam uma forma de pagamento? A pergunta que ele fez aqui é por que eles não oficializam o Bitcoin como uma forma de pagamento? Primeiro, porque o Banco Central não tem como pôr a mão em nada de Bitcoin. Ele não dita regra, ele não influencia nada, ele não faz nada a respeito disso. E o problema principal com relação a essa parte financeira é que se existir algum tipo monetário que afete a economia brasileira, o Banco Central tem que intervir. Tá? Então, assim, ele ainda não é aceito como forma de pagamento legalmente no país. Mas muitas empresas, pelo fato de ele ser aceito como um ativo, já utilizam ele como forma de pagamento naturalmente. Inclusive, tem um shopping que está sendo criado em Recife, onde todas as lojas aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Então, já existem ações nesse sentido. São Paulo, a parte de Bitcoin está muito forte e tudo mais. Tá? Mas não vamos pegar essa linha de Bitcoin, não, que aí a discussão não sai daqui hoje. Walker, obrigado. Obrigado. Pessoal, salve de palmas. Walker.